Bom dia, como você está? Como está seu coração nessa manhã? Nós estamos aqui conectadas hoje para junto a nós ouvirmos a palavra de Deus. E é um prazer muito grande poder estar com você nessa manhã de quinta-feira para nós ouvirmos uma palavra do Senhor, para sermos fortalecidas na fé e juntas nós tomarmos o seu café. E aí, já está com seu cafezinho aí? Vamos juntas tomar esse delicioso café. E é um prazer muito grande estar com você. E hoje eu quero falar algo a qual o Senhor ministrou de ontem para hoje no meu coração. Sobre a insistência. Cuidado. Cuidado com as astúcias ciladas do inimigo na sua vida. São laços que te corrompem. Tem certas coisas que às vezes o Senhor, como que eu vou dizer, tira da nossa vida porque tá nos sufocando, tá nos matando, né? E hoje eu quero falar sobre alguém, sobre algo, sobre Sansão. A palavra de Deus vai dizer que ele era um homem forte, que ele era um homem que conquistava várias coisas, que era muito forte, sua força era estrondosa desde menino, né? Ele sozinho conseguia derrotar gigantes, conseguia derrotar leões, vencia com a sua própria força. Mas chega um dia que ele encontra algo que toma a sua fraqueza. E isso começou a roubar, a perturbar Sansão. Quero que você leia comigo lá em Juízes 16, a partir do verso 15, que diz assim, ó. Então ela disse, como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda me não declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando-o ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe, nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou narizeu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado e se ir de mim a minha força, e me enfraqueceria e seria como todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobria todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo, subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram-lhe o dinheiro na sua mão. Aqui vai contar a história de Sansão, né? Sansão, ele vencia muito e os inimigos começaram a ficar furiosos para descobrir qual era a fraqueza de Sansão. Porque eles não conseguiam entender de onde que vinha aquela força estrondosa de Sansão, as maravilhas que ele fazia com o seu braço. Como que ele conseguia? E então começa uma busca incessante do inimigo na vida de Sansão, insistindo para que pudesse descobrir sua fraqueza, seu ponto fraco, para destruí-lo. E a palavra de Deus vai dizer que uma mulher a seduz, uma mulher enfraquece. E começa sempre a vir com as mesmas histórias, mas de um ponto, sempre tentando descobrir a fraqueza de Sansão. Ela sempre usa a mesma frase, você não me ama? Se você me amasse, você não ia fazer isso comigo, você ia revelar, você ia confiar em mim. E então começa sempre aquela mesma indagação. Ela pergunta a Sansão, Sansão ainda começa a brincar com aquela mulher, começa a brincar com o inimigo. Interessante que como nós somos cegos, achando que somos fortes demais. E às vezes Deus está dando oportunidade de nós cortarmos certos relacionamentos, certas situações, e nós não enxergamos.
Porque nós não entendemos, nós não vemos, nós não entendemos os sinais de Deus. E Deus por 3 vezes deu um sinal para Sansão que Dalila estava querendo enganá-lo, que Dalila estava querendo matá-lo, entregá-lo para os seus inimigos. Só que Sansão, ele não vê os sinais e ele começa a brincar com aquilo. E a palavra de Deus vai dizer que por ele brincar, por ele ficar achando que era forte demais, começou a subir o orgulho demais. A palavra de Deus vai dizer que por 3 vezes o Senhor alertou, 3 vezes o Senhor anunciou que Dalila estava querendo enganá-lo. Mas como é que pode ele não ter visto aqueles sinais? Né? Porque Dalila perguntava qual era o ponto fraco e falava, se me amarrar com cordas novas, eu perco minha força. Dalila, no outro dia, ele acordava, ele estava amarrado e de repente ele arrebentava as cordas. Aí novamente eles perguntavam, se fazer uma trança. Dalila fazia, adormecia ele, fazia aquilo. No outro dia os inimigos estavam lá e novamente ele vencia. Por 3 vezes o Senhor alertou, por 3 vezes o Senhor disse a ele, mas ele não quis enxergar os sinais. Sabe certas coisas que o Senhor está nos alertando e às vezes a gente, não, mas Senhor, mas me mostra mais, parece que eu não estou entendendo. E às vezes nós brincamos, achando que nós somos fortes o suficiente. E o inimigo, ele sabe das nossas fraquezas. E o inimigo, ele não tem dificuldade com essa questão de ficar insistindo. O papel dele é insistir até nós, porque ele sabe que nós uma hora ou outra vamos entregar. Então ele continua insistindo até nós entregarmos o nosso ponto fraco. E foi o que aconteceu com Sansão. O inimigo insistiu tanto, o inimigo persistiu tanto, o inimigo afrontou tanto, o inimigo incomodou tanto, porque aqui no 16 vai dizer que ela, no 16, e sucedeu que importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. Ou seja, ela vinha com as suas situações de uma forma que Sansão estava ficando já confortável com aquilo. Mas ela chega a importunar ele tanto porque ele não declarava ali a sua fraqueza, que agora ela começa a importuná-lo mais. E a ponto de ele angustiar de uma tal forma, entristecer de uma tal forma, a sua alma se angustiou tanto, que ele acabou contando. É isso que o inimigo faz conosco. Ele nos pega no momento de fraqueza, no momento de angústia, ele nos perturba de uma forma tão forte. Ele vai insistindo até nós angustiarmos, desesperarmos, vir sobre nós essa angústia de morte para que nós entreguemos a nossa fraqueza. Sabe, um homem que mesmo diante dessa fraqueza, ele não entregou a sua dor, ele não se entregou, foi Jesus. A palavra de Deus vai dizer que foi chegando o grande momento que Jesus, ele se angustia de uma tal forma que soa sangue. Aquela dor, aquela angústia veio sobre ele, tamanha frustração, tamanha peso do pecado sobre ele, do inimigo se afrontando sobre a sociedade, sobre o ser humano, que Jesus, ele sente na pele. Mas naquele momento ele fala para o Pai: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. E na palavra de Deus vai dizer que ali naquele momento o Espírito Santo vem e o consola e o fortalece. E ele não se entrega. Mas já aqui Sansão, ele se entrega. Ele se deixa ser dominado por aquela mulher, por aquela tanta persistência dela. E a palavra vai dizer que quando ele entrega todo o seu coração, tudo que estava dentro da sua alma para aquela mulher, ela automaticamente sai correndo e conta para os seus inimigos.
para aqueles que ela tinha se vendido em troca de pratas. E então ela vai, conta tudo o que Sansão falou. E naquele momento, Sansão é pego. Naquele momento, Sansão perde toda a sua força. Mas sabe o que eu acho interessante? É que a força de Sansão, a nossa força, ela não está no nosso braço. Ela não está no nosso cabelo, ela não está nas nossas vestes, ela não está na nossa personalidade. E Sansão acreditava que a sua força realmente era o seu cabelo. Mas quando Sansão ele perde toda a sua força e os inimigos o aflige, ali ele é preso, ali ele é açoitado, ali o povo aproveita de Sansão. Sansão é amarrado, é humilhado no meio de todo mundo. Só que naquele momento, a palavra de Deus vai dizer que o Senhor se afasta de Sansão, porque o Senhor várias vezes o alertou daquela situação, várias vezes o Senhor mostrou para Sansão o que estava acontecendo. Sansão não quis dar crédito aos sinais de Deus. E então acontece aquele trágico acidente com Sansão. E o Senhor automaticamente se afasta de Sansão. O Senhor, ele deixa Sansão. Olha aqui em Juízes 16, do 20 ao 21. Então ele chamou: Sansão, os filisteus os estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Olha só para você ver, nesse momento o Senhor se afasta dele. Sabe o que acontece? Muitas vezes quando o Senhor nos dá sinais de que nós estamos brincando, achando que estamos fortes, o Senhor nos dá sinais, o Senhor nos mostra, nos alerta, mas nós fingimos, ignoramos. E a palavra de Deus vai dizer que quando realmente o inimigo aflige, o Senhor afasta e deixa. Porque o Senhor já não pode mais fazer nada, porque você escolheu, você estava brincando com fogo. Foi a história de Sansão. Ele achou que a sua força estava no seu cabelo e nada poderia destruí-lo. Nada poderia derrubá-lo. Ele se achava demais. E por todos os sinais que o Senhor deu ele ignorar, a palavra de Deus vai dizer que o Senhor afasta e agora ele fica sozinho. Só que a força de Sansão não estava no cabelo. Engano nosso imaginar que nós somos fortes pelos dons que nós recebemos de Deus, que nós somos fortes pelas vestes, que nós somos fortes pelos cabelões, que nós somos fortes pela nossa fé tão grande em Deus. Não. A força de Sansão estava em Deus. A força de Sansão era estrondosa, era daquela grandiosidade, porque Deus estava sempre com ele. Deus era com ele, Deus habitava nele e ele com Deus. Mas a partir do momento que ele afasta-se de Deus e começa a brincar com o pecado, começa a brincar com Satanás, achando que a sua força estava nele mesmo, seus cabelos, que ele era forte demais, a palavra de Deus vai dizer que ele perde o principal da sua força, que era Deus. Mas lá na frente, em Juízes 16, 28, vai dizer o seguinte, e Sansão orou ao Senhor quando ele percebeu. Ele orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faz com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Sabe, ele perdeu a visão, ele ficou cego, furaram seus olhos, fizeram com ele coisas horríveis por ele entregar sua fraqueza. Sabe o que o inimigo faz conosco quando nós entregamos a ele a nossa fraqueza? Ele fura os nossos olhos também.
porque nós não conseguimos enxergar a promessa de Deus, nós não conseguimos enxergar o que Deus está fazendo, nós não conseguimos enxergar as promessas de Deus, nós não conseguimos enxergar Deus na nossa vida. Nós perdemos a visão do que Deus tem para nós. Nós perdemos a nossa identidade. E olha só o que o Senhor fala também olha só o que o Senhor fala. Disse que eu morra com os filisteus. Em seguida ele as empurrou com toda a sua força e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Ou seja, porque naquele momento Sansão reconheceu que a sua força não vinha do seu cabelo, mas vinha de Deus. Naquele momento que ele ora, que ele fala com Deus, que ele entrega para Deus, que ele suplica a Deus, o Senhor volta de novo. A presença de Deus volta a habitar em Sansão. Interessante que no meio ali daquele processo que ele estava a morrer, além dele morrer, a palavra de Deus diz que ele matou mais homens do que em toda a sua vida. Ou seja, a nossa força, ela vem de Deus. Ela depende de Deus. Depende de eu estar cheio de Deus, de eu viver em Deus. De eu todos os dias buscar a Deus. E não aceitar as constantes importunações do inimigo sobre a minha vida. De eu resistir. De eu lutar. De eu repreender. De eu ter autoridade de repreender essa sustacilada do inimigo. Porque você não sabe qual o preço que aquela pessoa, aquilo fez para poder achar o seu ponto fraco. Há coisas no espiritual a qual nós não vemos e nem entendemos. Mas ele está aí, ele existe. E em todo tempo o inimigo, ele vem nos enfucando, vem tentando descobrir qual é o nosso ponto fraco, qual é a nossa fraqueza, para que possamos nos destruir. Quer dizer que o inimigo, ele pode até conhecer a palavra de Gênesis e Apocalipse, mas ele jamais vai conhecer os planos de Deus na sua vida e vai ter a revelação da palavra. Mas é por insistir, é por insistência, é por todos os dias te importunar, te afligir, te angustiar, te amargurar, trazer para você angústia, trazer para você decepções, trazer essas situações que ele vai te insistindo até você se entregar, até você entregar a sua fraqueza. E ele te afligir mais ainda. Então nós, nesse momento de fraqueza, nós devemos sempre buscar o consolo em Deus, nos sair desses laços, não ficar brincando, porque a nossa força não vem de nós. Nós não somos fortes o suficiente. Mas quando Deus está conosco, é a nossa força. A gente tem que estar atento aos sinais, porque a nossa força, ela é Deus. Ela é o Senhor Jesus. Amém, querida? Eu espero que essa palavra tenha falado com você e que nós venhamos ser fortalecidos. Venhamos ser encorajados, venhamos ser renovados pelo poder de Deus. Quero deixar algo assim, ó. Deuteronômio 31:6 diz assim, ó: sejam fortes e corajosos. Não tenha medo, nem fique apavorado por causa delas, pois o Senhor, seu Deus, vai com vocês, nunca o deixará, nunca os abandonará. Amém? É o Senhor que vai com você, é o Senhor que está com você. E você vai vencer, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, nessa manhã eu entrego a vida da tua filha. Não sei, Senhor, o que ela tem passado, não sei qual é a aflição que ela tem passado, não sei qual é a angústia que ela tem passado, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe. Deus, ajude ela a vencer todas as tentações, todas as limitações, toda a afronta, ó Pai, toda a insistência do inimigo, ó Pai, dia após dia, Senhor, afligindo, amargurando para que ela entregue o seu pronto fraco. Deus, mas para que ela venha ser fortalecida, ó Pai, nessa manhã, que ela venha ser fortalecida, ó Deus, e não permitir, ó Pai, que o inimigo a domine, que o inimigo a afronta, mas que ela possa, Senhor Jesus, firmar os passos no Senhor, firmar os passos na Tua presença.
Deus, cuida da tua filha, do coração dela, blinda ela nessa hora, ó Pai, blinda a casa dela, a família dela, blinda, Senhor, a alma dela. Senhor Deus, eu te peço, Pai, que ela, na hora de desespero, não venha, Senhor, se entregar, mas venha confiar, venha orar, venha clamar, venha suplicar. Não deixa, Senhor, a tua presença afastar da vida da tua filha. Não permita a presença do Senhor sair de perto dela, da casa dela. Mas que ela venha se agarrar ao Senhor, venha grudar ao Senhor. Porque o Senhor não nos abandonará e nem nos deixará, a não ser que nós entreguemos a nosso inimigo. Pai, mas que nós possamos nessa manhã entender os sinais que o Senhor tem nos dado. Os sinais, ó Pai, falando que nós estamos quase caindo, para que nós possamos desviar deles. Senhor, que nenhuma seta de Satanás, Senhor, venha nos importunar, mas que nós venhamos vencê-las no nome do Senhor Jesus. Amém, querida? Eu louvo a Deus pela sua vida. Agradeço a você por estar aqui comigo. E ó, um beijo no coração. E até amanhã para mais uma palavra de Deus, um devocional com Deus. Amém? Beijo.